Queridos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos alegres nesta noite, felizes por estarmos no templo desta feita, cooperando com o nosso amado pastor José Carlos, na sua ausência, juntamente com a diretoria da igreja. É muita satisfação da nossa parte e a confiança que o pastor tem a esta diretoria em, irmãos, deliberar esta confiança, e aqui estamos cooperando com ele, todos nós. Louvamos a Deus pela vida dele, que está ali em São Paulo, dos demais pastores, no total de 9 pastores. Eles foram para a AGOR, que é a Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária da CGADB, para deliberar sobre alguns assuntos de grande importância. Mas, irmãos, falar nesta noite, eu confirmo aos irmãos que não é fácil, porque eu tenho dificuldade de falar na presença do nosso pastor. E eu também tenho muito mais dificuldade de falar na ausência dele. Não é fácil, porque é complicado, mas Jesus é bom. E eu espero que os irmãos tenham misericórdia de mim e orem a Deus para que Ele conceda uma palavra para todos nós, porque nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Queridos irmãos, no texto que eu li, no trecho da palavra de Deus, como leitura oficial deste culto nesta noite, a gente leu no capítulo 22 e o versículo 31 em diante do Evangelho segundo escreveu Lucas. Queridos, a vida é formada de altos e baixos. É natural que a nossa vida, ela transcorre dentro de uma linha não permanente no seu aspecto de descer, e também não permanente só no aspecto de subir. A vida espiritual, a partir do nascedouro espiritual, a partir daí nós passamos a ter combates intensos e guerras que nós não podemos perceber. Os nossos olhos naturais, eles são limitados, porque dentro desta visão, existe uma visão espiritual, e a visão espiritual, muitas vezes, das guerras travadas no mundo espiritual, em relação à nossa própria vida, Deus, Ele nos protege não revelando tudo, porque Paulo, ele vai mostrar essas guerras e os combates, quando no capítulo 6 de Efésios, ele vai mostrando ali, irmãos, guerra contra principados, contra potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Então a Bíblia diz que tem anjos de Deus, ou um anjo ao nosso redor, mas logo após, ao redor do anjo que está ao nosso redor, e a Bíblia chama de derredor, porque ele está ao redor do anjo, mas de qualquer forma está ao nosso redor. Logo em seguida, bem próximo espaço aí, meus amados, já existem hostes da maldade, tentando interferir na nossa comunhão, na nossa paz, na nossa alegria, sobrepondo, irmãos, através dos 5 sentidos, querendo nos induzir a pecar, nos distanciar de Deus, seja pela visão, seja pela audição, seja pelo tato, olfato ou paladar. É uma dessas vias que o pecado entra, não existe outras. É através dos 5 sentidos do corpo. Se a gente fazer um histórico dentro de uma, irmãos, percepção bíblica, a gente vai ver que a primeira mulher, que é o primeiro homem, eles caíram justamente pela via do olhar, naturalmente motivado seguidamente pela via auditiva, seguidamente pela via do paladar. E aí vem a consumação do pecado. Nós devemos vigiar constantemente os olhos, o olhar, o ouvir, o pegar, o sentir. São por estes canais que há uma ação forte do mal. Ele quer entrar por alguma dessas maneiras, mas se nós vigiarmos, tivermos cuidado, há um anjo de Deus guardando, há uma proteção interna, porque Jesus disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas também uma proteção emanente, transcendente, externa, é a presença do anjo de Deus, que guerreia por nós, que nos guarda, que nos protege. São guerras
guerras que acontecem no mundo espiritual, mas nós podemos dizer nesta noite: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São combates terríveis. E antes de nós adentrarmos no texto, nós precisamos lembrar uma coisa que nós esquecemos facilmente: é que nós estamos numa guerra espiritual. E esta guerra espiritual, ela dá em dois campos: interno e externo. Essa guerra está dentro de nós e essa guerra está fora de nós. Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 5, verso 17 e 18, ele disse assim: o espírito ou a carne luta contra o... Por favor, complete o versículo. O espírito luta contra a... Aí Paulo diz: entre espírito e carne há uma guerra. Aí Paulo diz: eles não entram em comunhão, porque o espírito quer as coisas de Deus. O espírito quer olhar para o céu. O espírito nos trouxe a este lugar. O Espírito nos dá motivação para a gente abrir a boca e glorificar a Deus. Mas ao mesmo tempo a carne, mesmo dentro do tempo, ela provoca reações. Ela diz que você não deve glorificar tanto assim, para que tanto isso? Provoca enfado, provoca sonolência, perturbação. Alguém cochicha no teu ouvido, alguém, irmão, reproduz alguma coisa, alguém tira a tua atenção. Mas hoje eu espero que você possa ver pelo Espírito de Deus e possa vencer esta guerra, porque esta guerra é vencida pelo Espírito Santo de Deus. Essa guerra espiritual, ela se dá não só pessoalmente, ela desde o pessoal até o coletivo. A guerra espiritual é desde, irmãos, interno, externo, desde o pessoal, daquele crente individual até o coletivo. E aí, quando eu falo do coletivo, eu falo da família sendo atacada. Eu falo, irmãos, da igreja sendo atacada. Eu falo das influências de todos os lados. E se o crente não tiver vigilante, ele termina sendo vencido neste combate. Ele termina cedendo em alguma área. Então, aqui nós vamos ver Pedro. Pedro é a figura do homem que, no seu primeiro momento, antes do revestimento de poder, ele tem uma característica de um homem que não vigiava, mas de um homem que figurava atitudes que permitiu ações fortes do mal sobre a sua vida. E por que nesta noite nós não olharmos um pouco a história deste homem? Ao mesmo tempo que Pedro, meus amados irmãos, é tão forte como a sua pregação, como lá em Atos capítulo 2, verso 14. Eu queria que alguém lesse 2 e 14 de Atos. Ele é tão forte aí, ele arrasta milhares de pessoas para Jesus. Eu não sei se esta palavra vai lhe agradar nesta noite. Eu não sei se esta palavra vai motivar você a fazer aqui um barulho intenso de glória. Mas eu tenho certeza que esta palavra vai entrar na tua consciência. Ela não vai deixar você dormir por um espaço de tempo nesta noite. E quando você levantar amanhã, esta palavra vai estar presente na tua consciência, e você dizendo: eu preciso melhorar, eu tenho que ter cuidado, porque eu estou numa guerra, e quem está numa guerra tem que combater, e o combate nosso é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedro demonstra aí muita força, uma pujança gloriosa, de uma exaltação espiritual tão profunda, que parece que Pedro cresce.
E a sua voz delata os corações, porque a palavra que saía da boca dele penetrava na consciência, as pessoas se entregavam para Jesus. Mas ao mesmo tempo que esse Pedro é apresentado tão forte, ele é apresentado tão fraco. Mateus, leia comigo, Mateus capítulo 26, verso 69. Olha como ele é fraquinho aí. Nem parece aquele Pedro. Por favor, Mateus capítulo 26, versículos 69 e 70. Alguém leia por bondade. 69 e 70. 26. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Esse Pedro tem aparência com aquele que estava pregando para milhares de pessoas, mas é a mesma pessoa. É o mesmo Pedro. Diante de uma criada, diante de uma serva. É preciso entender que serva, naqueles dias, tem uma conotação diferente dos dias atuais. Servo, naqueles dias, era uma espécie de escravo. Mas ele negando Jesus. O pior é que ele ainda vai dizer assim: eu não vos conheço, eu não sei quem é este homem. Altos e baixos. Altos e baixos. Dois extremos na vida do crente. O momento que ele está muito alegre e o momento que ele está muito triste. Tenhamos cuidado. Porque é nessa fressura, estou falando de fressura, é nessa fressura de sensibilidade, que quando estamos passando alegre demais ou triste demais, que pode o inimigo introduzir algo para nos destruir. Porque são nesses dois extremos que nós delatamos, abrimos todas as portas da vigilância. E aí é onde a coisa pode ir entrando. E de repente, o inimigo não está mais fora. De repente, o inimigo já está dentro. E se é difícil vencer o inimigo fora, como será difícil vencer ele já dentro? Mas nós temos Jesus. De maneira, meus queridos irmãos, que os altos e baixos da vida de Pedro são exemplos como o Senhor quebra a nossa vida. É forte, mas é para mim. A nossa vida egocêntrica é a maneira de Deus quebrar o nosso ego. É a maneira de Deus dizer: você precisa de mim. Escute outra coisa que eu vou lhe dizer. Entenda isto. O melhor momento de Paulo não foi quando ele estava no auge das curas, dos milagres. O melhor momento da vida de Paulo foi quando ele disse assim: eu sou o mais miserável dos homens. Ali é o melhor momento da vida dele. Pastor, como é isso? Vou lhe explicar. Quando o homem vai se aproximando de Cristo, Cristo vai revelando quem ele é. Quanto mais próximo de Jesus, reconhece que não é nada, reconhece que é pó, reconhece que é cinza, reconhece que é feno, reconhece que é bagaço, reconhece que precisa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Da baixa candará. Oh, aleluia. Quanto menos o homem se aproxima dele, quanto mais vai se distanciando, é em proporção inversa. Jesus vai diminuindo na vida dele e ele vai crescendo.
Começa o egocentrismo, a vaidade, a soberba, o orgulho, a exaltação. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está falando comigo nesta noite. Oh, aleluia. Quem pode glorificar a Ele? Cuidado que nós devemos ter em relação a dominar, não o externo, porque o externo será dominado pelo interno. Se eu vencer a mim mesmo, estou pronto para vencer leão, leopardo, urso, gigante. Pode vir quem vier, eu vou botar para arrebentar, porque eu já venci a mim mesmo em Cristo Jesus, e tudo para mim vai ser fichinha, vai ser, irmãos, cova de leão, eu vou estar glorificando, fornalha de fogo, eu vou entrar cantando, porque eu já venci em Cristo Jesus a mim mesmo. Quando Paulo fala que, quando Paulo diz que é o mais miserável, Paulo está dizendo assim: eu estou bem pertinho dele. Estou bem pertinho dele. E eu vejo que daqui a pouco eu vou embora. Era isso que ele estava dizendo, estou bem pertinho dele. Eu já vejo 100% o homem que eu sou. Aleluia. Para justificar o que eu estou dizendo, Paulo inicia seu ministério distante um pouco de Cristo. Não havia um relacionamento muito forte. Quais são as primeiras expressões de Paulo? Sou o melhor dos apóstolos. Sou o melhor. Ele ainda estava distante. Quando ele vai entrando no processo, ele vai dizendo assim: eu sou o menor. Aí depois ele diz: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Aí ele vai se aproximando. Aí ele diz assim: eu sou o mais miserável de todos os homens. Você se considera pecador? Você se considera pecador? É porque você está pertinho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você se considera reprovado? Você se considera nada? Você se considera? É porque você está pertinho dele, depende dele para ter vitória, para ser aprovado, para ter sucesso, para ter grandes conquistas. Tem que estar perto de Jesus. Uma das coisas que Deus nunca vai abrir mão, qual é, pastor? É que o crente tenha dependência dele. Ele nunca abre mão disso. Ele não abre mão. É crente, serve ao meu filho, serve. Vou mostrar, você tem que agora mostrar que é dependente de mim. Mas Senhor, não, você não é crente? Meu filho foi morrer por você. Ele disse que não deixaria você órfão, mas enviaria outro. Lembre que a palavra é outro consolador, porque ele está dizendo: eu também consolei, eu também consolo. Enviarei outro consolador, para que esteja convosco todos os dias. E essa expressão todos os dias não é simplesmente uma expressão verbal, de fato é verdade. Todos os dias significa ano, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, duodécimo de segundo, milionésimo de segundos, centuagésimo de segundo. Ele está comigo e com você. Ele está comigo e com você. Dentro do espaço de tempo que nós temos, e Deus não precisa desse espaço de tempo, porque Deus é Senhor do tempo. Logo, o tempo nunca vai andar à frente de Deus, porque Deus é Senhor do tempo. O tempo tem que perguntar a Ele: o que queres que faça? Que horas querem que eu chegue? Agora nós somos escravos do tempo. Deus não precisa de agenda, Deus não precisa de relógio, Deus não precisa de dia, de ano, de meses.
Deus é Deus, Ele age onde Ele quer, como quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Você está protegido por Ele todos os dias, todos os instantes. Dá para você glorificar a Ele nesta noite e exaltar a Ele? Pode glorificar. Pedro estava sendo quebrado. Eu vou dizer algo aqui que vai causar um certo impacto, mas qualquer coisa, meu pastor, ele tem toda liberdade de puxar meu paletó e corrigir-me na próxima segunda-feira. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Pastor, não diga isso. Só existe um santo que de maneira tão profunda e contundente, numa forma de conscientizar dentro do racional do homem e introduzir na sua consciência. Isaías capítulo 6 diz: Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, e nós? Eu não sou santo não. Você e eu estamos no processo de santificação. Santo significa aquilo que acabou, aquilo que não precisa ser moldado, aquilo que não precisa ser trabalhado. Eu e você estamos sendo trabalhados de manhã, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Ele pega e trabalha em nossas vidas. Rabai, decanjou. Tem algum crente batizado aqui nesta noite? Arrebenta o diabo glorificando a Deus, porque Ele está aqui. E no processo de santificação tem algo. No processo de santificação tem algo. É a luta entre o oleiro e o barro. Pastor, mas está escrito aqui que aquela mulher disse assim: eis aí um santo. Vamos lá, santo. Quando aquela mulher falou isso, ela não falou em processo contínuo, de vida contínua. Ela falou no sentido de testemunho presente. Mas pastor, onde foi que o senhor aprendeu isso? Eu aprendi com Deus, na palavra dele. Eu aprendi com Deus na palavra. E aprendi com meus pastores. Ela não disse no sentido contínuo de santo, porque ele sabia que ele estava sendo santificado a cada dia. O processo de santificação em nossas vidas inicia a partir do momento que eu aceito Jesus. E ele continua numa escala. Aí Paulo diz assim: até chegarmos à estatura. Aí sim, até chegarmos à estatura de quê? Varão. Aí sim nós seremos santos, como Ele é santo. Teremos um corpo glorificado, como Ele tem um corpo glorificado. Teremos a mente de Cristo na eternidade e viveremos para sempre, eternamente com Ele. A hora foi embora, agora preste atenção. O Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Mas uma coisa que Pedro precisava ser trabalhado era na autoconfiança. A autoconfiança de Pedro, ele era autoconfiante. Veja o que é que Pedro tem coragem de fazer. Quem é que vai ler? Vamos voltar para a leitura oficial 22:33 de Lucas. Eu lhe agradeço, irmão Figueira, de coração. Por favor, Lucas 22:33. Alguém leia. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu pergunto à igreja: ele estava pronto? Ele estava pronto?
Como é que nós vamos justificar que ele era um homem que tinha autoconfiança? E a autoconfiança é a independência de Deus. O homem tornando-se independente de Deus e ele passando a ter confiança em si próprio. Eu faço, eu sou. Ele usa a capacidade intelectual, racional, através do adquirido. E ele diz assim, não, eu já tenho condição. Ele usa a sua condição, estrutura física, através do halterofilismo, eu não sei, qualquer coisa. Ele diz assim, tenho força. Mas ele se tora todinho, na minha palavra de sertanejo. Por quê? Porque veja o versículo aí, irmãos, 31. Presta atenção que Pedro disse, a aberração que ele vai falar. O que ele estava colocando para fora era aquilo que estava dentro. Eu estou pronto para ir contigo, Senhor. Até onde? Até a morte. Meu Deus, agora veja aí. Veja o verso 31, 22, 31. Leia. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo. Como trigo. Preste atenção. Quem estava falando aí era quem? Jesus, o Filho de Deus. Era aquele que sabia das coisas e sabe antes do começo. Preste atenção agora. Olha, Pedro. Satanás foi atrevido, me impediu para cirandar contigo como trigo. Primeiro, era para Pedro já ter, meu Deus, eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, a partir de agora eu vou colar no mestre, vai ser agora 24 horas pertinho dele, porque na hora que ele vier, Jesus já vai botar para arrebentar. Primeiro aspecto aí, Jesus informa ele, olha onde o inimigo ia atacar Pedro. Jesus revela qual era a área, porque o Senhor revela. A Bíblia diz que nada acontece com os servos de Deus em que Deus não revele primeiro. O Senhor vai revelar agora a área, ele vai atacar nessa área. Olha o verso 32, por favor. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desvaneça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como é que uma pessoa dessa estava dizendo que ia com ele até a morte? Como é que uma pessoa dessa? Ah, meu Deus. Agora veja, Jesus diz, ele vai atacar onde? Na tua fé. Quando a nossa fé é atacada, tudo é desmoronado. O maior inimigo da nossa fé chama-se a dúvida. O que é que Tiago escreve no capítulo 1? Quem é que lembra? Capítulo 1, verso 5, acredito em diante. Verso 6, eu acho que o verso 6 a 7. Não duvide. Aquele que duvida é semelhante o quê? As ondas do mar que vão. É um relógio pêndulo. É uma coisa que se move entre algo e não tem firmeza. Baseado em Hebreus 11, diz que a fé não é pêndula, a fé não é águas que vão e que vêm, a fé não é algo que se move para lá e para cá, mas o escritor aos Hebreus diz assim, que a fé é o firme fundamento. Logo, a fé que foi gerada por esta palavra, Paulo escreve, irmãos, aos Romanos 10 e 17, que é que ele diz, quem é que lembra? O crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque Hebreus capítulo 4 diz assim, a palavra é viva, eficaz, penetrante,
A palavra penetra entre juntas e medulas. Ela vai no nosso interior, ela vai na nossa razão de consciência, e ela constrói uma fé inabalável dentro de nós. A palavra do filósofo são teorias baratas. Está aí Friedrich Engels e Karl Marx. Implantaram o sistema capitalista, sistema que ninguém quer. Hoje os teóricos, o que mais diz? Falido. Não tem mais sentido. Amados, mas eu digo uma coisa aos irmãos. Palavra dos teóricos mais famosos, os poetas, já passou. Mas aqui, ó. Oh, aleluia. Aqui sobrevive a tempos, a tempestade, a reinos, a governos, a gerações, a sociedades, a hábitos, a costumes, a vida, a pessoas. É a palavra de Deus que vai sobressaindo entre todas as coisas, e não há quem possa apagar, porque ela é viva. Ela entra no coração, promovendo a fé inabalável no coração do crente. Se a fé em nós é inabalável, o problema não é a fé, o problema é que nós somos abaláveis. Porque, meus irmãos, eu termino aqui dizendo aos irmãos, se você lê os evangelhos de Jesus, você vai ver Jesus escrevendo o evangelho, derrubando barreiras, derrubando cortinas, facilitando os caminhos, proporcionando os meios rápidos. Jesus era prático. Ele ia andando no caminho, alguém tinha um problema, ele cuspia, fazia lodo, lançava no óleo da pessoa. Vá lá, tome banho, lava o rosto, está curado. Alguém se apresentava leproso, olha, vocês estão curados, vão lá no sacerdote, está tudo resolvido. Alguém estava, irmãos, lançado lá à beira do poço, ele chegava e dizia: levanta a tua cama e anda. Não tem dificuldade, não tem complexo, comigo é assim, facilita os meios. Termino dizendo, aí você vai ler as cartas de Paulo. Estou falando da Bíblia. Aí você vai ver onde Jesus tirou cortina, Paulo botou cortina. Onde Jesus tirou a parede, Paulo bota parede. Onde Jesus descomplicou, Paulo complica. Pastor, e Paulo estava errado? Não. Jesus está falando do evangelho do ponto de vista de Deus. Evangelho puro. Com o evangelho não tem barreiras, com o evangelho não tem dificuldades. É crer e será salvo. É crer no Senhor Jesus e os milagres começam a acontecer. Crer e Ele manifestará a glória dele. Jesus disse, é fácil. Agora Paulo escreve do evangelho do ponto de vista do homem. Ele vai dizer o homem que é complicado, o homem que é complexo, o homem que não quer entender, o homem que não quer aceitar. Mas eu estou diante de uma igreja que aceitou e que entendeu, que compreendeu e que vive a essência da realidade deste evangelho maravilhoso. Veja a autoconfiança deste homem. Jesus disse, olha, o diabo ele vai atacar na tua fé. É a fé que ele vai atacar. Vai desmoronar você. Mas ele demonstrou, sabe o que? Uma arrogância espiritual. Tem muitos crentes, me permitam dizer, que são arrogantes. A arrogância muitas vezes ela se esconde por falsa humildade. Acredito, nós somos assim, nós somos terríveis. Nós não somos judeus, nós somos irmãos gentios. Nós somos o resto de tanta coisa que sobrou, tantos retalhos. Aí a misericórdia de Deus entrou e disse, eu quero eles. Eles não têm nome, eles não têm jeito, eles não sabem adorar, eles não sabem nem orar direito, mas eu quero eles, eu quero eles. Eu amo eles, eu morri por eles e para eles, e é por eles que eu faço todas as coisas. Agora o cuidado que devemos ter. Pedro demonstrou arrogância espiritual. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque a arrogância espiritual começa a dizer o que não pode.
começa a mostrar triunfalismo, exibicionismo. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para aprender dele. E um dia ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sei que para arrancar glória nesta noite é difícil, mas eu sei também que esta mensagem é a palavra que vai entrar na consciência de cada um dos irmãos. Outra coisa, o processo de arrogância de Pedro, ela é em escala evolutiva, aumentativa, vai crescendo dentro dele. E rapidamente, eu não vou nem pedir para você ler o versículo, você vai ver agora Pedro, irmãos, na indolência. Jesus chama eles e diz: meus filhos, ó, vocês vão orar aqui e eu vou orar ali bem pertinho. Pode deixar, porque o que cair lá, vocês vão sentir aqui. O que vier de lá vai... Mas a Bíblia diz que Pedro fez o quê? Pedro fez o quê? E aquele sono, aprenda isso. Aprenda isso. Quando eu digo aprenda, não é exaltação. Digo aprenda para nós entendermos melhor. Aquele sono ali não era sono físico, não. Não era sono de cansaço físico, não. Aquele sono ali é sono espiritual mesmo. Já era uma demonstração que a fé dele já estava sendo abatida. Que ele estava já, irmãos, pouco a pouco ele estava sendo abatido. Eu não sei nesta noite quem chegou aqui e está percebendo que a sua fé não é mais a mesma. Eu te digo nesta noite, busca ainda nesta madrugada, prepare um jejum, leia a Bíblia e a coisa vai mudar na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Este sono aqui chama-se sono da indolência. E sono da indolência chama-se preguiça espiritual, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de fazer a obra de Deus. E entra com esta coisa: eu não tenho tempo, eu não posso. Você tem tempo, eu tenho tempo, porque você pode orar até no trabalho, você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Jesus vai estar contigo, Ele vai habitar neste negócio, Ele vai operar maravilha. Sai do relaxamento, porque grande é a obra de Deus na tua vida. Preguiça, relaxamento. A Bíblia diz que quem faz a obra de Deus relaxadamente, o quê? O quê? Atrai maldição. Dá para você entender isso? 1 Coríntios 14:40. Meu Deus, chegou a hora. 1 Coríntios 14:40, Paulo disse assim: fazei tudo. Quem é que lembra? Com ordem e prontidão na obra, irmão. Prontidão na obra. Por favor, diz o Senhor, desencruza os braços. Por favor, diz o Senhor, dobra os joelhos desconjuntados. Por favor, diz o Senhor, abre a tua boca que Ele vai encher. Por favor, diz o Senhor nesta noite: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a obra das tuas mãos, das tuas forças, eu quero operar na tua vida. Se formos olhar, paro por aqui, a gente vai ver a proporção, e a gente vai ver Pedro alcançar o máximo de uma fraqueza que já estava crescente há muito tempo. Quando o inimigo percebeu o seu estado, parecer andar contigo como trigo. Estava dizendo: como é que anda a tua fé, Pedro? Como é que anda? Como é que anda? Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? Como é que ela anda? Arabaixa de canso. Eita, meu Deus, Deus tem coisas grandes para operar por meio da fé. Aleluia, coisas grandes e lindas Ele fará na tua vida. Use a fé e vai dar tudo certo, diz o Senhor.